Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. E hoje nós vamos falar sobre as equações biquadradas. O nosso assunto da última aula foi sobre equações do segundo grau. Não sei se vocês lembram, falamos sobre a relação entre as raízes, né? A soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau. Hoje nós vamos falar de um tipo especial de equação do quarto grau, na verdade, que são as chamadas equações biquadradas, né? Ela é uma equação do quarto grau, mas ela está incompleta, falta aí alguns termos, né? E por que nós estamos estudando aqui essas equações biquadradas? Porque, na verdade, elas podem ser interpretadas como equações do segundo grau, tá? Equações biquadradas é uma equação escrita da seguinte forma geral: ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Observe que ela é uma equação do quarto grau. Para resolver, ou seja, para encontrar suas raízes, detalhe, a equação de segundo grau pode possuir até duas raízes. Então, a equação do quarto grau pode possuir até 4 raízes, tá? A equação biquadrada também. É preciso transformá-las em uma equação do segundo grau. Como é que nós vamos fazer isso? Para melhor compreensão, veja no exemplo abaixo como essa transformação acontece e como chegamos às raízes da equação biquadrada. Nós temos aqui a equação y à quarta menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero, tá? Essa é uma equação biquadrada. Qual é o artifício que nós vamos utilizar aqui para transformar essa equação numa equação do segundo grau? Turma, y à quarta pode ser entendido como y ao quadrado elevado ao quadrado. Vocês sabem que tem uma propriedadezinha da potenciação, chamada potência de uma potência, que a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, isso aqui passa a ser y à quarta. Menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero. O artifício vai ser chamar esse y ao quadrado de x. Eu vou aqui pegar uma segunda variável, tá? Onde tem y ao quadrado, eu vou substituir por x. Então, y ao quadrado, eu substituo y ao quadrado por x e nós vamos ter x ao quadrado. Menos 10 vezes y ao quadrado, que a gente está chamando de x. Então, menos 10x mais 9 igual a zero. Então, a nova equação que eu vou escrever é essa aqui. X ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero, tá? Lembrando que o que me interessa aqui são os valores de y, ok? Esse x eu utilizei para montar uma nova equação. A equação x ao quadrado menos 10x mais 9 tem a valendo 1, b valendo menos 10 e c valendo 9, tá? Vamos calcular o valor do discriminante, que é o valor de delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O valor de b, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que vale 1, vezes c, que vale 9. Menos 10 ao quadrado dá 100 positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. 100 menos 36 dá 64. Achamos o valor de delta. A segunda parte da fórmula de Bhaskara é essa aqui. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Vamos substituir a, b e delta pelos seus respectivos valores. Vai ficar menos, que é da fórmula, o valor de b, que é menos 10, então vou colocar entre parênteses, mais ou menos a raiz quadrada de delta,
que vale 64, dividido por 2 vezes A, que vale 1. Essa multiplicação de sinais negativos vai ficar positiva, mais 10. A raiz quadrada de 64 vale 8. E 2 vezes 1 vale 2. Para o x', eu vou usar o sinal positivo. 10 mais 8 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. E para o x duas linhas, eu vou usar o sinal negativo. 10 menos 8 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Tá certo? Para quem assistiu e entendeu a nossa última aula, né? Eu vou dar uma dica aqui preciosa para vocês. Quando o A for 1, o B for negativo e o C for positivo, nessa condição que nós temos aqui, ó, nós podemos achar facilmente essas raízes por soma e produto. Estou procurando dois números que somados deem 10 e os mesmos dois números multiplicados deem 9. Soma 10 e produto 9. Então está aqui, ó, 1 e 9. 1 mais 9 dá 10 e 1 vezes 9 continua 9. Então a gente pode poupar todo esse trabalho aqui da fórmula de Bhaskara se vocês souberem aplicar soma e produto das raízes. Mas tem um se aí nesse meio, né? Se não souber, aplica a fórmula de Bhaskara. Mas nosso problema não terminou aqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente quer determinar, nesse caso é o valor de y, certo? Então vamos lá. Lembram que o artifício que eu utilizei foi esse aqui, que y² é igual a x. Tá bom? Mas nós temos dois valores de x. Nós temos x igual a 1 e x igual a 9. Então, vamos analisar cada situação aqui. Primeiro, eu vou substituir x por 9. Olha como é que vai ficar a nossa equação. Ó. y² é igual a 9. Tá? Para eliminar esse quadrado, eu coloco uma raiz quadrada no primeiro e mais ou menos uma raiz quadrada no segundo termo, porque essa raiz pode ser positiva ou negativa. Cancelo raiz com o quadrado, sobra y. A raiz quadrada de 9 vale 3, ou mais ou menos 3. Então, nós temos dois valores para y aqui. Eu posso ter um y positivo, ou eu posso ter um y negativo. Tá? Quando x for igual a 1, nós vamos ter y² igual a 1. Raiz quadrada no primeiro membro e mais ou menos uma raiz quadrada no segundo membro. A raiz quadrada de 1 vale 1, então y pode ser um positivo ou um negativo. No final da história, eu tenho 4 valores para y. 1 positivo, 1 negativo, 3 positivo, 3 negativo. Então, o nosso conjunto de solução ele é formado por 4 elementos. Isso quer dizer que a nossa equação biquadrada possui 4 raízes. 3 negativo, 1 negativo, 1 positivo e 3 positivo. Tá? Mas como eu falei para vocês, nem sempre, né, a nossa equação biquadrada vai possuir 4 raízes. Pode ser que ele possua 3, ou 2, ou 1, ou nenhuma. Tá certo? Quando é que isso vai acontecer, professor? Eu coloquei um exemplo 2 aqui para a gente dar uma olhada, tá? Resolva a equação 3x² que multiplica x² menos 5 igual a 5 menos x². Esse exemplo 2 tem um agravante porque a nossa equação ela não se encontra na forma mais simples. Nós vamos ter que colocar essa expressão aqui na sua forma mais simples, tá? Como? Esse 3x² tanto multiplica o x² como multiplica o menos 5. Então, 3x² que multiplica x² dá 3x à quarta potência. A gente repete a base
e somos expoentes. Menos 3x² vezes 5 dá menos 5 vezes 3, 15x², igual a 5 menos x². Vou pegar esse 5 positivo e esse x² negativo que está no segundo membro e passar para o primeiro. Quando eu faço isso, vocês vão lembrar que a gente muda o sinal, né? O x² passa positivo e o 5 passa negativo. Como não vai ficar nada no segundo membro, então igual a zero. Resolvo esses dois termos, porque são semelhantes. Vai ficar 3x² menos 15 mais 1 dá menos 14x², menos 5 igual a zero. Tá certo? Então, essa é a nossa equação b² na sua forma mais simples. Qual é o artifício que eu vou utilizar agora? Vou chamar o x² de y, tá certo? Lembra que 3x² é a mesma coisa que 3x² ao quadrado, tá? Esse 3 não está ao quadrado, é só o x, tá bom? Menos 14x² menos 5 igual a zero. Então, esse x² eu vou chamar de y. Então, vai ficar 3y ao quadrado, tá bom? Menos 14 vezes o valor de x², que vale y, menos 5 igual a zero. O A é 3, o B é menos 14 e o C é menos 5. Calculando o valor de delta, b² menos 4ac. O valor de b é menos 14, então vamos colocar entre parênteses, ao quadrado. Menos 4 vezes a, que vale 3, vezes c, que vale menos 5. Então, coloca entre parênteses. A maioria de vocês erram aqui. Menos 14 ao quadrado, base negativa elevada a expoente par. A resposta é positiva, 196. Primeiro faz a multiplicação de sinais. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. 196 mais 60 dá 256. Vamos para a segunda parte da fórmula de Bhaskara. Y é igual, lembra que a equação aqui está em função de y, né? Então aqui não é mais x, é y. Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Menos, o valor de b é menos 14, então menos vezes menos já fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 256, dividido por 2 vezes a, que vale 3. 14, mais ou menos a raiz de 256, que é 16, dividido por 2 vezes 3, que vale 6. Para o y', vamos usar o valor positivo. Para o y, 2 linhas, o valor negativo. 14 mais 16 dá 30. 30 dividido por 6 dá 5. 14 menos 16 dá menos 2. Menos 2 sextos, simplificando, 2 por 2 dá 1 e 6 por 2 dá 3. Menos 1 terço. Essas são os dois valores de y. Não são as duas raízes. São os dois valores de y, tá? A raiz a gente vai determinar agora. Lembra que o nosso artifício foi chamar o x² de y. Então, nós queremos o valor de x nesse caso. x² é igual a y. O primeiro valor de y foi 5. Então, x² é igual a 5. Raiz quadrada no primeiro membro, mais ou menos uma raiz quadrada no segundo membro. Cancela a raiz com o quadrado, que sobra x. Como a raiz quadrada de 5 não é exata, você vai deixar assim mesmo. Mais ou menos a raiz de 5. E nem dá para simplificar também, né? O segundo valor de y é menos 1 terço, tá? Então, x² igual a menos 1 terço.
raiz quadrada no primeiro membro, raiz quadrada no segundo membro, e aqui a gente chega a um impasse. Qual é? No conjunto dos números reais, nós não calculamos raiz quadrada negativa, certo? De radicando negativo. A raiz quadrada de menos 1/3 é vazio no conjunto dos números reais. Essa solução não pertence ao conjunto dos números reais. Então, eu vou ficar com apenas duas soluções. Quais são? Raiz de 5 positiva e a raiz de 5 negativa. Então, nesse caso, a equação biquadrada possui apenas duas raízes, né? Porque as outras duas não pertencem aqui ao conjunto dos números reais. Tá certo, turma? Então, aí, na verdade, é só uma extensão das equações do segundo grau, as equações biquadradas, onde a gente está utilizando aí artifícios para transformar essa equação biquadrada em equações do segundo grau, aplicar a fórmula de Bhaskara e determinar as possíveis raízes, tá bom? Eu vou deixar um exercício para vocês lá na plataforma, eu mando em PDF para vocês, tá bom? Tentem resolver, porque a nossa aula da sexta-feira, nosso plantão Tira Dúvida, será relacionado a essa atividade. Tá bom, pessoal? No mais, um abraço para vocês e até o nosso encontro do plantão Tira Dúvidas, tá bom?